Olá, meus queridos alunos, eu estou de volta, aqui é o professor Roberto Conceição e vamos continuar falando sobre a nossa reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Essa lei que está dando o que falar, a lei que altera a nossa velhinha, que alterou muitos artigos aí, cerca de 100 artigos da CLT, e nós estamos passeando aqui na nova CLT, se assim que podemos dizer. Ela ainda é de 43, na verdade, porém, ela foi recauchutada, deram uma visão diferente para ela, uma visão também agora não só paternalista, protecionista, mas uma visão também empresarial. A alteração, na verdade, foi pró-empregador e não pró-empregado. Pró-empregado é até antes de novembro de 2017. A partir daí, pró-empregador, ou quem sabe um equilíbrio maior nessas relações, uma vez que a justiça do trabalho e o direito do trabalho era um direito rígido, um direito não flexível, um direito só pró-empregado. A gente até brinca que somente na CLT, no artigo 2º, é que o empregador sai na frente do empregado, o restante é só benefício para o empregado. A reforma veio e trouxe diversos benefícios ou diversas oportunidades em que o empregador também será beneficiado, podendo negociar, podendo colocar, por exemplo, bancos de horas, direto patrão-empregado sem interferência do sindicato. Então tem muita coisa interessante no nosso curso sobre a reforma trabalhista. E nós iniciamos o nosso curso, nós iniciamos a reforma trabalhista trazendo as questões processuais, questões do direito processual do trabalho. Vimos muita coisa já em direito processual do trabalho, né? Falta ainda direito material, mas antes temos que terminar aqui os temas sobre o direito processual do trabalho. E na tela agora, mais um tema. Não esqueça, precisou falar comigo? Me manda e-mail, adv.robertoconceição@yahoo.com.br, adv.robertoconceição@yahoo.com.br. Me adicione também lá no Facebook, prof.robertoconceição. Estou postando diversas dicas lá constantemente para te manter atualizado no que tange ao novo sistema processual do trabalho. O direito processual do trabalho, agora com a reforma trabalhista, teve mudanças muito significativas. Vamos a mais uma delas? Sim, vamos lá. Depósito recursal. A reforma veio para ficar e alterar o que tange ao depósito recursal. Bom, vamos falar um pouquinho? Regra antiga? Como era a regra antiga? Bom, depósito recursal, primeiro, tinha-se uma dificuldade muito grande em relação ao valor para recorrer. O valor para recorrer, um valor extremamente alto, aonde os microempresários, empresas de pequeno porte, as instituições sem fins lucrativos, o empregador doméstico, ficava numa situação muito complicada para poder recorrer. Então, muitas vezes, era mais fácil ele realizar um acordo, mesmo que de repente ele tivesse meio que uma certeza que poderia reverter aquela decisão no tribunal. Ele pesquisou, verificou junto ao seu advogado que poderia aquela decisão ser modificada, aquela decisão da vara poderia ser alterada nos tribunais. Mas para recorrer, era caro, era um valor realmente que a empresa não teria condições de bancar. Então, muitas vezes, ela acabaria por fazer um acordo, parcelando esse acordo por falta de condições financeiras para poder recorrer. Uma vez que recorrer no processo do trabalho é caro, é oneroso para o empregador e muito mais ainda para o micro e pequeno empresário, para o empregador doméstico, para aquelas instituições sem fins lucrativos. E aí, esse era um grande problema. Fora esse problema, tínhamos outro problema também, a correção. Se fazia o depósito, mas a correção era a correção do FGTS, que daria cerca de 3% ao ano. O empregador recolhia o depósito numa conta vinculada do empregado na Caixa Econômica, através da Cefip, né? E esse valor ficava vinculado na Caixa Econômica,
tendo a sua correção, índice de correção do FGTS. Isso daria cerca de 3% ao ano. Baixíssima essa correção, uma vez que a correção, os juros, né, para a dívida do empregador para esse empregado, ocorre, né, 1% ao mês. 1% ao mês. Enquanto aquele depósito que estava lá na Caixa Econômica vinculado para esse empregado, como garantia do juízo, né, o depósito recursal tem como objetivo garantir o juízo, poxa, era corrigido por 3% ao ano, um índice baixíssimo do fundo de garantia. Quando esse empregado ele não tinha um vínculo empregatício com aquele empregador, por isso que esse empregado pleiteou, e como consequência ele não tinha conta vinculada no fundo de garantia, uma conta do fundo de garantia na Caixa Econômica, o empregador tinha que abrir esse código, digamos assim, essa conta vinculada do fundo de garantia para esse até então não considerado empregado, pelo menos para ele fazer o depósito, ou em uma guia própria do tribunal destinada à Caixa Econômica para fazer esse depósito. Bom, regra antiga, regra nova, reforma trabalhista. Esses 3 itens foram alterados. Primeiro, agora, para o microempresário, o pequeno empresário, o empregador doméstico e as instituições sem fins lucrativos, o que acontece? Vai recolher 50% do valor do depósito recursal. Então, se o depósito recursal para o recurso ordinário for de 10 mil, por exemplo, 9 mil e alguma coisa, o empregador, micro e pequeno empresário, empregador doméstico, instituição sem fins lucrativos, vai recolher apenas 50% deste valor. Isso mesmo, apenas 50% do valor, e não mais o valor integral. Roberto, e como que ele vai comprovar que ele é microempresa, empresa de pequeno porte, empregador doméstico? Bom, contabilmente, ele vai buscar o seu contador, contabilmente, a Receita Federal emite para ele uma certidão que ele é microempresa, ou a junta comercial também tem um enquadramento, melhor dizendo, né, esse enquadramento dizendo, olha, essa empresa é microempresa, é enquadrado como microempresa, essa empresa é enquadrada como empresa de pequeno porte. Então, quando o empregador for se apresentar no processo, o ideal é que ele já apresente essa declaração, esse enquadramento, e já demonstre que ele é uma empresa enquadrada no regime de microempresa. É uma empresa enquadrada no regime de empresa de pequeno porte. Aí, então, eu acredito que basta essa declaração para que o empregador tenha direito de recolher apenas 50% do valor do depósito recursal. Bom, uma outra situação é que alterou a correção. A correção também foi alterada. Uma vez que antes da reforma a correção era sobre o índice de correção do fundo de garantia, agora, pós-reforma, a correção é utilizado o índice da poupança. O índice da poupança. Menos mal, né? Pelo menos aí já dá cerca de 6% ao ano. Já não é uma mudança drástica, mas já é algo interessante, porque o valor vai ficar depositado na Caixa Econômica, ao invés de ser corrigido pelo fundo de garantia, vai ser corrigido pela poupança. Isso se for na Caixa Econômica. Por quê? Uma outra alteração agora é que não mais o recolhimento será na CEFIP, mas em uma guia própria judicial. Portanto, o empregador poderá fazer esse depósito recursal em qualquer banco. Os bancos estão se preparando para recepcionar esses depósitos recursais agora. Não, a Caixa poderá ser uma dos bancos, mas poderá ser outros bancos também. Assim como o depósito judicial do direito processual civil, né? Então agora terá uma guia própria. Essa guia os bancos já estão se preparando para recepcionar esses depósitos, e esses depósitos ficarão nesse banco, depositados nesse banco, numa conta vinculada,
e serão corrigidos não mais pelo índice do FGTS, mas pelo índice da poupança. Vai dar em torno 6, 5 e pouco, 6, às vezes 6 e pouquinho por cento ao ano. Então vejam, três mudanças extremamente importantes. Primeiro, empresas de pequeno porte, microempresa, empregador doméstico e instituições sem fins lucrativos, metade do depósito recursal, 50%. Bom, guia, não mais a guia Cefip, mas uma guia própria de depósito judicial que poderá ser realizada em outros bancos, não só na Caixa. E a correção passa a ser o índice da poupança e não mais o índice do fundo de garantia. Separei para vocês aqui as fundamentações, vem comigo, em relação aos valores, aí na tela para você. Valores. Em relação aos valores, o legislador reconhece a dificuldade de alguns reclamados que tinham para recorrer, pois o teto do tribunal onerava muito a possibilidade de continuar discutindo o processo em instâncias superiores. Nos termos do 899 e parágrafos da CLT, o valor será reduzido pela metade para as entidades sem fins lucrativos e empregadores. Então, aqui, reforçando, quem tem direito a essa redução da metade do valor do teto do tribunal, as empresas ou as instituições sem fins lucrativos, os empregadores domésticos, microempreendedores individuais, o famoso MEI, né? O famoso MEI também vai ter esse benefício. Microempresas e empresas de pequeno porte. Então, recapitulando, quem vai pagar metade do depósito? Instituições sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, o famoso MEI, né? O famoso MEI, microempreendedor individual, ele vai ter o CNPJ e vai recolher um valor baixo de imposto, que já está incluído o imposto da União, da Prefeitura, do Estado, a contribuição da Previdência. Então, para esse ele é limitado, ele só pode contratar um empregado, tem algumas limitações o microempreendedor individual. Mas ele pode também se beneficiar dessa regrinha, que ele é menor ainda, né, do que a microempresa. Ele é microempreendedor, microempresa e empresa de pequeno porte. 899 e seus parágrafos da CLT. A reforma ainda tratou de elencar os isentos quanto ao depósito recursal. Então, alguns foram trabalhados para recolher só metade, outros serão beneficiários e não irão recolher, não irão fazer depósito recursal. Quem são esses? Os beneficiários da justiça gratuita, tudo bem, sem novidades. Beneficiário da justiça gratuita não recolhe depósito recursal. As entidades filantrópicas, ou seja, as entidades filantrópicas são aquelas reconhecidas pelo Estado como utilidade pública, né? Então, essas também estão dispensadas do depósito. Vejam que aqui em cima, entidades sem fins lucrativos, 50%. Isento do recolhimento é aquelas que têm características de filantropia reconhecida pelo Estado, tem um certificado. Aí estará isenta do pagamento do depósito recursal. As empresas de recuperação judicial, ele não incluiu aqui as empresas de recuperação extrajudicial, só as empresas de recuperação judicial. Todo esse material está aí com vocês, tá? Outra novidade que o legislador menciona é que o depósito poderá ser substituído por fiança. Bom, se na fase de execução pode ter uma carta fiança ou seguro garantia judicial, é óbvio que também aqui, no que tange ao depósito recursal, também deveria abrir essa possibilidade que o depósito seja feito por carta fiança bancária ou seguro garantia judicial. Bom, segundo a gente acabou pesquisando, é muito difícil o empregador, a empresa conseguir, né, essa carta fiança bancária ou seguro garantia judicial. É muito burocrático, mas a lei trouxe essa possibilidade. Forma de recolhimento. O depósito recursal deixa de ser feito em conta vinculada do empregado
e passa a ser feita em conta vinculada ao juízo. Portanto, os bancos devem se adaptarem à nova situação para recepcionar esses depósitos. Tem mais? E, para fechar aqui essa parte, correção dos valores. Outro grande questionamento era referente ao índice de correção sobre os depósitos, pois era utilizado o índice que se aplica à correção do FGTS. Uma correção extremamente baixa e bem inferior à correção do próprio processo, que é de 1% ao mês, né? A reforma altera o sistema de correção nos termos do 899, parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo, corrigido, como será a correção? Os mesmos índices da poupança. Portanto, deixa de ser o índice de correção fundo de garantia e passa a ser o índice de correção à poupança. Bom, essas foram as alterações no que tange ao depósito recursal. Fique comigo, nós vamos estudar mais alguns temas sobre a reforma trabalhista em direito processual do trabalho. Próximo tema, recurso de revista. Teve alteração no recurso de revista? Sim. Teve mais um requisito intrínseco no recurso de revista. Eu volto com ele já já no nosso próximo bloco. Vem comigo, Direito do Trabalho na veia e no coração. Tchau, tchau. Clica aí no próximo bloco. Só toma uma água e volta comigo aqui para a gente dar sequência no nosso estudo da Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista. Tchau, tchau.